Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia dá aleluia. Aleluia. Um lindo dia de paz e alegria na presença de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Nosso Pai, o Criador de todas as coisas, que tem tudo no controle das suas mãos. Vamos ler a palavra, Wellington? Atos 3. Até esqueci. Ele também. 11, 22 e 23. Amém. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Olha só, Barnabé, um encorajador, um facilitador, um animador, um homem generoso, cheio do Espírito Santo. Olha que interessante isso, né? O desânimo, e às vezes a gente está desanimado por alguma coisa, ele nos tira do alvo. E a gente vê tanta gente que perde o alvo por conta do desânimo, por conta da situação. Vou esperar o caminhão passar. A gente não pode desanimar, né? Não. Então, Logo a gente vai ter um estúdio. A gente vai ter um estudo no nome de Jesus. E o desânimo, ele tira a gente do foco, do alvo. A gente perde a direção. Sabe quando eu disse ontem, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? É exatamente isso. Você está desanimado, você não tem ânimo nem para orar quando você está desanimado, nem para buscar uma direção. Então, esse tipo de pessoa, como Barnabé, ele anima, ele traz a esperança de volta, ele encoraja. E a gente precisa ter amigos desses e precisamos ser esses amigos. Sabe quando você chega num ambiente que a coisa não está muito boa, aí a pessoa entra dentro daquele ambiente e muda a atmosfera? A pessoa fala, nossa, né? Que coisa, mas a gente é luz, né? A gente é luz. E quando a luz chega, as trevas saem. É assim que funciona, literalmente assim que funciona. E Barnabé, ele era um homem generoso. Ele vendeu terreno para ajudar os irmãos, um terreno dele, né? Para ajudar os irmãos. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, que nas aflições ele animava, as pessoas encorajavam na fé. Continua, vai em frente. Sabe quando você é criança? E na nossa casa lá em Salesópolis tinha, né, era cheio de plantação, e tinha as árvores, a gente amarrava a corda e punha o banquinho feito de madeira mesmo, de pneu, qualquer coisa que a gente achava, a gente amarrava. Você não conseguia impulsionar o banco, tinha que alguém ir atrás de você e te dar aquele empurrão. Depois do primeiro empurrão, a gente pegava o impulso e a gente voava praticamente. É esse tipo de pessoas, sabe? Que a gente precisa ter junto e ser também. Barnabé era um encorajador. Ele chegou para animar aquele povo a continuar na fé, a perseverar, não desistir. Um homem cheio do Espírito Santo, que hoje a gente vê tanta dificuldade, as pessoas vivendo tanta dificuldade, tanta aflição. E você já viu que tem gente que fala assim, ó, não vai não, é mesmo, deixa para lá, não vale a pena. Não vale a pena. Não, do jeito que tá, deixa como tá para ver como é que fica. Deixa a vida me levar, sabe assim? E não é assim que funciona. O reino é constituído de pessoas cheias do Espírito Santo. Amém. Cheias do Espírito Santo. Barnabé, naquele tempo, animou a igreja de Antioquia, né, Wellington? Hoje nós estamos aqui para animar o povo de Deus, aqueles que ainda não conhecem, que precisam aceitar Jesus e receber Ele como Senhor da sua vida. Que nós sejamos esses encorajadores, para, como eu disse lá na chamada, uma faísca de encorajamento pode incendiar grandes realizações. Nós precisamos ser assim, amém, igreja? Wellington, está preparado
Vamos orar, encorajar o povo do Senhor? Vamos orar, Aleluia. vamos encorajar. Aqui nessa situação aqui que você está falando, nesse contexto histórico, uns versículos antes fala assim, ó: e aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão tinha sido apedrejado, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, ó, por causa da perseguição que tinha, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Aleluia. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E aí segue o texto que a gente leu, né? Que chegou a fama e Barnabé foi lá para estimular aqueles que tinham desanimado, né? E incentivar os que estavam falando. Né? Fala aqui de sirinenses. Será que sirinenses não é o povo que ouviu falar de Jesus através de Simão Sirineu, que ajudou a carregar a cruz? Né? História linda é assim. Eita, Deus é maravilhoso, né? Então, a gente precisa incentivar. Amém. E não desanimar, né? Apesar das dificuldades, das lutas, né? É interessante que a mão do Senhor é conosco, né? E Deus vai fazendo a obra dele, através daquilo que a gente vai anunciando, vai falando, vai testemunhando. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Te bendizemos pelo teu poder, porque o Senhor disse: eu vou, mas virá aquele que vos ajudará, o Paráclito, o Espírito Santo, que testemunhará de tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, pelo poder que há do alto, o poder que vem do alto, que é o Espírito Santo, que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos anima toda manhã a buscar a sua presença, a glorificar o seu nome e a caminhar contigo. Nesta manhã nós te bendizemos no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Aleluia. Nós temos bastante encorajadores, sabe? Vou citar você, Anésio. O Anésio, ele vê a gente, ele fala: que bênção, que glória, palavra. Aleluia. Domingo a gente não teve, ele falou assim: eu estava esperando a notificação. Fiquei procurando. Isso nos encoraja a continuar. Amém. Crie. Por isso falei. Tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia. Vamos encorajar os nossos irmãos? Amém, igreja?